Senhoras e senhores, buenas noites. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um ótimo pregão. Bora para mais um vídeo de revisão de mercado e ao final falaremos um pouco sobre as expectativas para o pregão de amanhã. Ah, espero que tenham conseguido assistir o vídeo ontem com as expectativas para hoje. A gente vai comentar também sobre quais eram os cenários para hoje, o que, que o índice fez, deixou de fazer, aquela revisãozinha que a gente sempre faz. Não farei vídeos aqui amanhã, tá? Vou deixar os vídeos do resto da semana para o pessoal do projeto. Quem é assinante do projeto recebe esses vídeos diariamente, com as revisões diárias, cenários para os próximos pregões diários, tá? Então, se você ainda não faz parte, tem interesse, o link está na descrição desse vídeo. E a partir de semana que vem eu vou tentar fazer um vídeo por semana aqui para o pessoal do YouTube. O pessoal tem me pedido, acredito que esteja ajudando vocês, seja com leitura, seja com os conceitos, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o índice, ver o que, que ele fez na movimentação de hoje. E aí vamos capitular quais eram os nossos cenários, né? Eu vou apagar o pregão de hoje. Basicamente, os nossos cenários para hoje eram uma busca de continuidade desse order flow que o preço vem apresentando depois que ele atinge níveis do order block weekly, né? Do order block semanal. Aqui em uma hora, a gente tem uma região de BPR, uma hora. Eu marquei uma região a qual eu não tinha interesse em fazer nada, que era justamente, se eu não me engano, essa e essa. Esse meio aqui não tem operação, não tem interesse em fazer nada dentro desse range, aonde estava o meu interesse para o pregão de hoje. Justamente nessa região. BPR uma hora, que a gente tem até um OBzinho dos 15, enfim, tá? E aí eu desenhei uma movimentação mais ou menos assim para hoje, com alguns alvos de liquidez, seriam eles. Esse topo e esse último aqui. Possíveis alvos. Ok? Então esse daqui era basicamente o meu principal cenário, meu cenário de maior probabilidade. Não via até então possibilidades nem necessidade do preço de vir buscar previous day low, ou seja, fundo de cesta, tá? Eu queria realmente ver uma movimentação bullish a partir desse BPR de uma hora. Tá lá tá gravado no último vídeo. Se você quiser acompanhar o porquê desse cenário em detalhes, recomendo que volte no último vídeo que a gente faz toda a estruturação desse racional aqui. Ok? Então vou tirar a ferramenta do replay agora para a gente comentar exatamente qual foi a minha interpretação no intraday, o que que eu fiz, deixei de fazer, tá? Então, para isso eu vou jogar no time frame de 1 minuto, que é o time frame que eu acompanho durante o pregão. Vamos lá. O preço abre onde? Na região do BPR uma hora. Abre com gap de baixo, não quer me dizer nada. Quer me dizer que eu tenho um gap aqui, muito provavelmente o preço será atraído por este gap. Nada além disso. Aqui ele me deixa uma primeira estrutura, ele faz a varredura do fundo, sweepa, volta, quebra topo, com displacement. Aqui eu tenho o fair value junto com o order block. Este é o meu fair value. Este é o meu order block. Para uma possível estruturação bullish do preço, para uma possível para um possível início de movimentação para buscar aquelas regiões de buy side que a gente determinou como alvos, tá? Uma vez que o preço chega na região do fair value, aqui é um MSS, né? Uma vez que o preço chega na região do fair value, ele ainda não havia mitigado a região do order block. Vou deixar, vou botar pingo nos is aqui, né? Aqui tá meu order block, o preço não chega, tá vendo? A níveis de order block, ele chega apenas em níveis de fair value. Aqui existe a possibilidade do preço ir embora sem fazer a mitigação do order block e apenas vindo fechar essa ineficiência, tá? Justamente seria essa primeira reação do preço. Eu não me senti confortável em fazer essa operação porque eu gostaria muito de ter visto o preço vir mitigar
esse bloco de ordens. Mas, sabendo que o preço não faz o que a gente quer, eu marquei esse Fair Value para ser invertido. E aí sim, caso ele fosse invertido, eu conseguiria tomar um risco, assumindo que o preço só veio fechar a ineficiência depois de uma quebra de shift, né? Depois de um shift de estrutura, para dar continuidade numa movimentação bullish, tá? Porém, entretanto, todavia, o preço não invalida o Fair Value e volta e quebra a estrutura. Então, aqui não me gerou nenhuma oportunidade de compra, não consegui fazer essa compra, não me acionou, tá? Então, essa foi a primeira interpretação que eu tive nos primeiros minutos de pregão. Não fiz nada, faria, se aqui tivesse sido invertido, faria uma compra no reteste deste IFVG. Tá? Apago, depois o preço, né? Trabalha aqui dentro, não tem muitas configurações aqui também. Não renova topo, ele deixa agora pra gente o Relative Equal Highs, né? Então tem um buy side importante aqui já formado no início do dia. Depois disso, o preço, né? Desenvolve, vai quebrando estrutura, perde LOD, Low of the Day. E aqui ele começa a fazer uma movimentação que aparenta ser o início de uma movimentação bullish. Por quê? Porque aqui ele faz uma quebra com displacement, ou seja, aqui ele está me demonstrando intenção em dar continuidade na movimentação bearish, na movimentação de baixa. Acontece que este Fair Value Gap ele foi invertido de uma única vez, tá vendo? Em 1 minuto. Porém, a gente tinha esse de cima ainda. O pessoal sabe que os IFVGs ideais são aqueles os quais são únicos na pernada. Então aqui eu tenho dois, tá vendo? Tenho esse de cima e tenho esse de baixo. Aqui ele até faz a invalidação do primeiro, impulsivamente, do jeito que deveria ser, volta, retesta, deixa a reação. Caberia uma compra aqui, tá? Porém, lá nos 5 minutos, se eu não me engano, nessa mesma região, deixa eu marcar aqui onde que é a região, lá nos 5, existia um Fair Value Gap, aqui é a região, tá? Para ser invertido melhor, tá? Que era justamente esse daqui. Era o único Fair Value Gap na pernada dos 5 minutos que, uma vez que fosse invertido, demonstraria que o order flow está mudando e de que muito provavelmente a gente sobe. Por que que eu estou olhando 5 minutos? Porque é o time frame de alinhamento, vez que o meu BPR aqui, meu Balance Price Range, é um Balance Price Range de 1 hora, tá? Então, por enquanto, a gente não tinha um shift de estrutura, nem uma inversão de order flow alinhando os dois time frames, tá? A invalidação desse camarada aqui era o que eu estava aguardando para eu poder fazer o alinhamento desses time frames, para eu fazer a invalidação desse order flow. Assumir que o order flow vendedor está falhando, muito provavelmente agora a gente sobe, dando início a uma nova estruturação, tá? E aí aqui o preço fica uma eternidade dentro dessa região de Fair Value do 5, até que finalmente ele inverte. Tá vendo? E o preço invalidou o Fair Value Gap de 5 minutos vendedor nesse camarada. A partir desse candle, o Fair Value Gap de venda ele passa a ser atuar como agora suporte, ou seja, Fair Value Gap de compra. Nos candles seguintes ele faz o retest e aí sim, se você quiser procurar por configurações em 1 minuto, você pode. Para 1 minuto. O que o preço faz depois que ele invalida o Fair Value do 5, se eu não me engano foi nesse candle aqui, ele volta, retesta o IFVG, ele dá uma até displacement, tá vendo? Displacement em que sentido? De candle de impulsão, até porque Fair Value Gap mesmo eu não tive. Fato esse que me impediu de interpretar que subiríamos a partir deste momento, tá? Eu gostaria muito que tivesse um Fair Value Gap aqui, porém, não tive. O que eu faço? Nada. O preço volta, retesta novamente mais uma região, deixa o imbalance na ponta vendedora, é mitigado, quebra estrutura. Aqui ele faz consumo de algumas regiões de sell side, né? São essas aqui. Tá vendo? Sweep,
volta, agora sim, tem o displacement na ponta compradora, que é o que eu gostaria de ver, uma vez que eu estou trabalhando dentro de um BPR de 1 hora e o meu order flow ele está sendo shiftado em 5 minutos. Esse displacement, se eu não me engano, deixa eu até marcar a região aqui de novo, gerou um fair value gap do 5. Tá aqui, meu fair value gap de 5. É o primeiro fair value gap dos 5 minutos, depois que o preço inverte o order flow e muito provavelmente realinha agora para uma nova estruturação bullish. Nessa região, eu marquei esta pernada, premium discount. Nessa região, tinha dois fair value gaps principais, eram eles, esse de cima e esse de baixo. E tinha esse outro pequenininho aqui também, né? E esses eram 3 fair value gaps principais, então. Esse primeiro, por que que ele tinha sua relevância? Porque ele estava coincidindo com uma região de breaker, seria esse camarada aqui. Para o preço ir embora a partir daqui, para eu ter uma interpretação de que o preço ele vai distribuir a partir deste fair value gap do prêmio, eu tenho que adotar que está rolando uma distribuição, uma movimentação muitíssimo impulsiva do preço. O que eu não consegui inferir pelo fato de hoje ser segunda-feira, feriado bancário. Tá? Então eu não consegui adotar que hoje nós iríamos fazer um range imenso, né? E já iríamos dar trade de 1.000 pontos aqui em poucos candles, enfim. Esse é o cenário onde esse fair value gap ele tem de ser respeitado. Tá? Fora isso, eu gosto de dar prioridade aos fair value gaps do equilíbrio para baixo. Aqui, ele atinge regiões de fair value gap. As reações, os candles de reações que ele deixa são candles feios, tá vendo? Esse, muito pavio em cima e embaixo, até que o preço chega no terceiro e último fair value gap que a gente tinha da pernada, respeita, não invalida e me deixa uma reação um pouco melhor. Este candle verde das 9h10 UTC-5. Lá nos 15 segundos, esse camarada aqui, ele gerou um fair value, tá? E o preço estava retestando e respeitando o fair value dos 15, ou seja, os corpos dos candles não estavam fechando abaixo da região do fair value dos 15 segundos. Fiz uma compra por aqui no 525, se eu não me engano, aqui 525, pois era onde o preço estava respeitando o fair value gap dos 15 segundos, tá? E aqui, inclusive, ele já tinha fechado esse candle positivo de 1 minuto. Fiz uma compra por aqui, acho que ficou um stop de 50 pontos, se eu não me engano. Com algo nesse sentido aqui, tá? Objetivando aquele buy side que ele deixou no início do pregão, com esse relative equal highs aqui, tá vendo? 1, 2, 3 topos praticamente nivelados. Seria esse trade, acho que se eu não me engano era 5-1, 6-1 quase, tá? Que eu objetivei e eu consegui interpretar para o pregão de hoje. Preço anda, se eu não me engano ele quase chegou no 5-1, faltou muito pouco, acho que era 20 pontos para o 5-1, voltou, tirou no break-even. Certo? Depois eu não fiz mais nada, saí do computador. E aí, mais pra frente, ele deu uma oportunidade aqui belíssima, tá? Que era essa à direita, onde ele faz alguns consumos de sell side, né? Consome um aqui, quebra outra estrutura. Nessa última região de sell side, ele sweepa, tá vendo? Aqui eu tenho fair value, preço invalida o fair value, preço retesta o fair value, reação. Aqui você já poderia ter comprado, aqui ele tá dando compra segundo o nosso operacional, tá? Objetivando os mesmos alvos lá. Buy side liquidity. Ok? E aí,
Caso você, né, não tenha pegado essa movimentação, é a mesma história. Traço range, tem dois fair value gaps principais, equilibrium e discount. Esse de baixo, inclusive, ele é uma região de BPR. Eu tenho um fair value gap à esquerda e um fair value gap à direita. A região em comum entre os dois, balance price range. E está localizado exatamente aqui. Tá? Então aqui deu outro trade, objetivando esse topo de estrutura aqui agora. E aí você continua levando o preço conforme ele vai fazendo o displacement na ponta compradora. Se eu não me engano, nessa região aqui havia também fair value gap de 5 minutos. Perceba. Fair value 5. E se eu não me engano também, havia um fair value gap de 15. Um fair value gap de 15 passando aqui. Tá? Então essa daqui para mim, ao meu ver, foi a melhor oportunidade de hoje. Foi a melhor oportunidade porque tinha mais confluências, havia mais regiões de liquidez interna em comum, praticamente na mesma região. Ele fez uma estrutura com fair value e BPR abaixo dos 50%, teve reação, não invalidou a região do BPR em 1 minuto, voltou impossível, tá? E ainda deu outra oportunidade aqui em cima, que seria o reteste desse FVG. Olha aí que coisa linda. Não quis pegar na reação, ele deixou um fair value gap para ser invertido, para você ter uma certeza maior. Nesse candle ele invalida, nos demais candles ele faz o reteste da região de FVG. Ok, senhores? Bom, hoje foram essas as movimentações que eu enxerguei. De fato, não queria olhar para a ponta vendedora, porque lá em 1 hora, quando a gente estava pensando em olhar para as vendas, a gente viu que o BPR em 1 hora ele não havia sido invalidado, que era essa primeira hora de pregão aqui, tá? Ou seja, o candle de 1 hora fechou com o corpo acima da região. Fez todo esse pavio, mas continuou respeitando. Não invalidou. Certo? Então foram essas as movimentações que eu vi para hoje. De novo, não consegui ver nenhuma venda de alta probabilidade. Vamos ver aqui cenários para amanhã, tá? Vou apagar tudo. Vamos para o time frame diário. O candle diário, já adiantando, não foi um candle tão bonito, né? Por quê? Porque ele não chega a consumir a região do previous day low. Seria mais interessante, né? Ele fazer esse sweep aqui embaixo para depois distribuir. Poderia até formar um CRT no diário para terça, quarta, quem sabe, a gente atingir essa região de buy side aqui, tá? Não foi o que rolou. Eu não tenho muito indicativo pelo diário que a gente continua subindo, né? Justamente porque a gente não sweepou essa mínima. Mas, pelo 4 horas, a gente tem um indicativo melhor, que ele mais sobe do que desce. Regiões de liquidez óbvia que eu tenho aqui pelo 4 horas é esse topo. Ele não me deixa regiões de liquidez interna, tá vendo? Gostaria muito que tivesse um fair value gap 4 horas aqui. Seria a minha principal região para amanhã o preço fazer essa movimentação aqui. Não tem. Normalmente, uma vez que eu já não tenho um cenário em 4 horas tão limpo, tão clean, tão óbvio, tão preditivo, eu já começo a considerar que todos os outros cenários que eu porventura venha fazer, venha mostrar, eles já são cenários com uma probabilidade não tão alta, tá? Porque eu estou buscando regiões de liquidez interna em um time frame muito pequeno, por exemplo, 1 hora. Já não tenho mais fair value gaps, tá vendo? Tão pouco em 15 minutos. Então, para amanhã, eu não tenho nenhuma região
que eu vou ficar de olho pro pregão, tá? Amanhã vai pesar muito a interpretação intraday. O que eu consigo marcar aqui de cara é só uma região de equal lows, né? Uma região de sell side aqui embaixo. Com um order blockzinho de 15 na frente. Só. Aqui para trás não consigo ver mais muita configuração. Esse order block, ele teve até uma certa interação aqui já, né? Mas é o que eu tenho para conseguir marcar para amanhã. Deixa eu só ver uma hora de novo. É a mesma coisa aqui, tá? Então, um cenário para amanhã, talvez, que eu vou ficar de olho, mas que não me agrada muito, é um sweep desse seu side, né? Pra gente buscar buy side. No caso, esse aqui. 129,345. Não consigo ver ainda muita configuração de venda. Terei vendas uma vez que o preço comece a fazer displacement aqui nessas, principalmente nesse seu side. Aqui para trás é tudo low resistance liquidity run, né? Tem liquidez aqui atrás. Então, tem espaço para venda? Tem. Mas eu preciso de uma confirmação, preciso de algo mais claro que ele me valide pelo intraday de que a gente desce. Certo? Bom, no mais, essa é a minha expectativa para amanhã. Não tá muito claro o que o preço vai fazer. Não consigo marcar nenhuma região, assim como foi o pregão de ontem. Assim como foi o estudo para o pregão de hoje. Ok? Bom, fico por aqui. Agradeço mais uma vez a todos e desejo ótimo pregão.